queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 44 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador. Será muito necessário para você fazer as anotações pertinentes ao nosso assunto. E o assunto que nós estudaremos hoje são os elementos da comunicação. Os objetivos propostos para a nossa aula são os seguintes: conhecer os elementos essenciais da comunicação, identificar os elementos da comunicação em exemplos de atos comunicativos e compreender que a linguagem cumpre diferentes funções comunicativas. Vamos lá. Elementos da comunicação, tá? Esse termo, então, diz respeito a cada aspecto que está presente no fluxo comunicativo. Desde o momento em que uma mensagem ela é emitida até o momento em que ela é recebida e, por fim, compreendida. Importante salientar que esses elementos eles estão presentes em qualquer tipo de comunicação e eles podem sofrer alterações para adequarem-se ao contexto em questão. Vamos então conhecer daqui a pouquinho quais são, esses elementos da comunicação. Todos nós fazemos uso, e realizamos atos comunicativos. Do momento que a gente acorda até a hora que a gente volta a dormir, a gente está se comunicando. E para isso nós fazemos uso da linguagem verbal escrita, da linguagem verbal falada, também fazemos uso de linguagem não verbal. Para cada momento, em que nós utilizamos essa ferramenta chamada linguagem, de forma consciente ou até intuitiva, nós verificamos que existe um esquema mínimo, ou seja, uma estrutura que nos permite criar as mensagens e também compreender as mensagens. Então a gente vai agora conhecer qual é esse esquema ou essa estrutura. Então essa estrutura, onde vai mostrar aí os 6 elementos da comunicação, ela foi criada pelo Roman Jakobson, que era um linguista russo e um grande teórico que estudava, se dedicava a estudar a linguagem e a comunicação. Então, nós temos como 6 elementos básicos aqui: o remetente, a mensagem, o destinatário, o contexto, o canal e o código. Então, em todo ato comunicativo, de acordo com o Roman Jakobson, este linguista russo, em todo ato comunicativo estão envolvidos pelo menos estes 6 elementos, ok? E o ato comunicativo é tudo aquilo que a gente vai criar ou desenvolver para se comunicar. Pode ser uma conversa, pode ser um bilhete, uma carta, pode ser, de repente, um som, um gesto. Então, tudo aquilo que eu vou tentar usar para estabelecer comunicação com alguém, certo? Então, estará envolvido aí estes 6 elementos basicamente. Então, de acordo, com os estudos do Jakobson, em todo ato comunicativo nós vamos perceber a presença destes 6 elementos aí, que são o emissor, que é o locutor da mensagem, o receptor, que seria o interlocutor, a mensagem, o canal, o código e o referente, que é o contexto, Se não tiver um deles ou um deles estiver sendo mal utilizado, vai ocorrer o chamado ruído na comunicação,
o que significa que ela não foi bem sucedida e, nesse caso, pode haver um problema, né, na comunicação, tá? Então é importante a gente conhecer esses elementos para que a gente também possa fazer bom uso deles e dessa forma estabelecer atos comunicativos eficazes. Porque quando você quer se comunicar, você quer ser compreendido, né? Você quer ser entendido na sua mensagem. Vamos lá então, ó. Esmiuçando cada um dos 6 elementos. O emissor, também chamado de locutor, é quem elabora a mensagem, né? Quem diz, quem escreve, quem envia a mensagem. O receptor ou o interlocutor é a quem a mensagem está sendo direcionada, por quem ela será captada. A mensagem é o texto, que pode ser verbal, não verbal, escrito, falado, né? O texto propriamente dito, que será encaminhada para este receptor. O referente ou contexto, que é o assunto, né? O contexto da mensagem. O canal ou veículo, que é o meio pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, seria o veículo condutor da mensagem. E o código, a forma como essa mensagem é organizada, ou o conjunto de sinais que eu usei para transmitir a minha mensagem ao interlocutor. Esse código pode ser verbal ou não verbal, pode ser misto. Para melhor a gente ilustrar aí estes 6 elementos, nós vamos pegar um exemplo de uma aula expositiva, ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre os elementos da comunicação. Então, é o exemplo agora da minha aula. Nós vamos usar esse ato comunicativo como exemplo, tá? Então, veja lá, os 6 elementos presentes aqui na nossa aula. Eu estou me comunicando com vocês, então, eu, professora, eu sou a locutora, né? Eu sou aquela que vai enviar a mensagem, a emissora. Os interlocutores, os que vão receber essa mensagem, essa aula, são vocês, estudantes, tá? Vocês são os receptores da minha mensagem. A mensagem é o texto verbal, tanto oral pela minha fala, quanto escrito, pelo que vocês conseguem visualizar aqui dos slides. Então, eu estou usando uma mensagem, que seria a aula sobre os elementos da comunicação, né? Eu estou usando aqui uma fala e também uma escrita. O referente sim é o próprio assunto, né? Qual é o nosso contexto? Os elementos da comunicação. É sobre isso que eu estou tentando falar para vocês, que eu estou tentando comunicar a vocês. O canal utilizado aqui seria a minha voz, a minha fala, né? Também temos aí um outro canal entre nós, que seria a própria internet, né? O próprio site onde você vai buscar depois essa aula. Ele também é um canal de comunicação entre nós. E o código utilizado por mim é a língua portuguesa. Eu estou falando em língua portuguesa, então estou usando um código verbal, tanto falado quanto escrito, tá? Então veja, essa minha aula de hoje, ela é um ato comunicativo, né? Porque eu estou comunicando algo a vocês, eu estou dando a aula sobre os elementos da comunicação. Então eu acho que assim fica um pouco mais claro também para você visualizar estes 6 elementos presentes dentro desta nossa aula de hoje. Qual seria então a função da comunicação? Por que a comunicação ela é importante? Então, naturalmente, os seres humanos eles têm a necessidade de se comunicar. Até mesmo se você for observar, até mesmo um bebê que não fala, não escreve, ele dá um jeito de se comunicar. Isso seria algo inerente ao ser humano. Porque quando ele está com fome, ele chora, quando ele sente dor, ele chora. O próprio choro, o choro da fome é diferente do choro da dor. Então, ele também encontra uma forma de se comunicar. Então, isso é algo que é muito natural do ser humano, ok? Então, a gente precisa se comunicar. Muito bem. Então, vamos lá, né?
É por meio da comunicação que nós nos relacionamos com outras pessoas. Então é muito importante para o nosso relacionamento interpessoal, né? As trocas que nós fazemos, trocas de ideias, trocas de sentimentos, de opiniões. Então, se não fossem essas trocas, esses relacionamentos interpessoais, nós viveríamos o quê? No nosso isolamento, no nosso mundo, nosso universo particular, e isso de repente não seria muito bom, porque nós necessitamos criar vínculos, né? Vínculos com outros, com outras pessoas. Todo ato comunicativo, ele vai prever o quê? Uma intencionalidade, ele tem uma intenção, tá? Então, assim, seja um bom dia no elevador que eu dei para alguém que subiu ou desceu comigo, seja um oi lá no WhatsApp, né? Eu sempre vou ter uma intenção quando eu tento me comunicar com alguém, tá? A linguagem, ela pode cumprir dessa forma diferentes funções. Por quê? Porque eu tenho intenção com alguma coisa quando eu quero comunicar. Qual é a minha intenção? É explicar? Essa seria a função da nossa aula de hoje, da minha aula, né? É a função deste ato comunicativo. Eu estou explicando um conteúdo novo para vocês, alunos. Então, olha, a função, né, seria explicar. Ou a função é informar, contar uma notícia, né, que você ficou sabendo, seria informar, é expor um ponto de vista, é falar o que você acha sobre determinada coisa, ou escrever sobre isso falando o que você pensa, realizar um trabalho estético com o texto, como a poesia, a música, né, pensar mais na parte mesmo estética, manter comunicação, né, persuadir, que é convencer, influenciar. Então, qual é a função, né, da linguagem que você usa dentro do seu ato comunicativo? E aí, cada uma das funções da linguagem, ela vai estar vinculada a um determinado elemento da comunicação. Então, ó, esta aula de hoje é para a gente conhecer os 6 elementos que estão envolvidos nos atos comunicativos. Na próxima aula, nós vamos estudar as funções da linguagem, né? Qual é a função de cada um desses elementos da comunicação. Ok, pessoal? Então, olha lá. Para a gente finalizar aqui, né, eu trouxe mais um exemplo para vocês, tá? Então, como eu já falei, a comunicação surge da necessidade de interação. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um emissor, né, uma pessoa. Esse emissor, ele vai enviar a mensagem. Nós temos aqui no meio, no centro, nós temos a mensagem representada por esse envelope, é uma carta, né? Então, é o conteúdo que está dentro aqui desta carta. Do lado de lá, nós temos o receptor, para quem está sendo enviada essa mensagem, quem vai recebê-la. Temos aqui o canal, que é o meio de transmissão da mensagem, nesse caso, a carta. O código foi a linguagem escrita, a linguagem verbal, né? Então, dentro da carta ela tem um texto escrito, muito provavelmente, então é uma linguagem verbal. E o referente, o contexto, aquilo que está contido na mensagem, que está escrito ali eu te amo, então seria a declaração de amor, né? Seria o eu te amo. Então nós temos aqui os 6 elementos, né? Emissor, mensagem, receptor, o canal, o código e o referente da mensagem. Então seria também mais um exemplo assim bem simples que você pode utilizar aí para compreender melhor estes 6 elementos que estão presentes aí na nossa comunicação. Muito bem, pessoal. Então, agora é a hora de você fazer os exercícios propostos aí para esta aula de hoje, para que você consiga fixar bem estes conceitos aprendidos na nossa aula. Muito obrigada pela sua atenção
e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!